Olá, muito bom dia. Nós estamos no nosso capítulo 14 do livro de Jó. Já são 14 dias em que estamos aqui a estudar ou a contemplar esse precioso livro. E hoje nós vamos ver talvez uma das passagens mais bonitas do livro de Jó, onde ele reconhece a pequenez do homem e como o homem é vago, ou seja, é rápido, sua vida vai rapidamente, o seu tempo é pequeno. Ele então ele reconhece a sua pequenez diante de um Deus tão supremo. Eu vou fazer aquela leitura, em vez de ler todo o capítulo, vamos lendo e parando e pontuando algumas questões importantes aqui que eu gostava de partilhar então com os queridos amigos e irmãos. Capítulo 14 de Jó diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o faz entrar em juízo contigo. Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Que maravilha! Jó, há milhares de anos atrás, ele contempla o que é o homem. Realmente há uma sabedoria aqui na vida de Jó. Ele sabe que os dias dos homens são rápidos, são vagos, passam rapidamente. Ele diz aqui, ele faz algumas analogias, né? Ele diz que vive um breve tempo e cheio de inquietação, né? Nasce como a flor e murcha, rapidamente, não é? Foge como a sombra e não permanece. Então ele faz esta comparação dizendo que o homem é breve, há uma brevidade na vida. Mas o que nos chama a atenção aqui é que ele reconhece que Deus está no controle pleno da vida do homem, da vida humana. Ele disse, visto que os seus dias estão contados. Visto que os seus dias estão contados. Sim, Deus é que determina todas as coisas. Deus faz o nascer e Deus também faz o cessar. Os nossos dias não podem ser modificados. Ninguém morre antes do que o determinado. E ninguém pode desejar a morte, embora você possa, algumas pessoas possam desejar a morte por causa do sofrimento. Ninguém pode tirar a sua morte, porque isto está nas mãos de Deus. A ele cabe esta questão. E Jó, percebam, Jó tinha a real noção disto. Como eu disse, há milhares de anos, Jó tinha esta sabedoria de quem era Deus. Por isso que nós entendemos que todos têm o pleno conhecimento de Deus. Não há ninguém que possa dizer, não, eu não sei quem é Deus. Todos têm o pleno conhecimento de Deus. E ele continua a dizer aqui, desvia deles os olhares para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha prazer no seu dia. Aqui ele está a dizer, na sua angústia, no seu momento de desespero, ele diz, Senhor, me dá um pouco. Ele pensa ou ele reconhece que Deus está lançando sobre ele a sua ira, então ele fala assim, me trata como um jornaleiro e deixa que eu descanse do meu trabalho, deixa que eu tenha momentos de descanso. Embora Jó aqui esteja sem compreender o que se passa, ele entende que pode literalmente vir de Deus, porque ele olha para Deus com a vista muitas vezes do que os seus amigos olham para ele. Mas percebam que ele vai mudando essa razão. Ele diz assim, se envelhecer na terra, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará.
nem será despertado do seu sono. Jó está a reconhecer aqui que a natureza aparentemente é muito mais feliz do que o homem, porque a natureza, você corta a sua árvore, você corta e ela brota, ela nasce uma nova vida. E o homem, quando morre, não tem uma nova vida. O reconhecimento de Jó aqui era diante da sua angústia, diante do seu penar. Mas o interessante é que Jó vai perceber que Deus pode conceder vida, não após uma morte como uma ressurreição do corpo, mas algo futuro. E mesmo Jó, sem entender o que ele está a dizer, ele faz uma expressão do que será no futuro, a vinda de Cristo, pela vinda de Cristo. Percebam comigo e acompanhem comigo que ele diz assim: que me encobres na sepultura e me ocultastes até que a tua ira se fosse, e me pusestes um prazo, e depois te lembrastes de mim. Ele está a dizer que, na visão dele, Deus vai nos deixar ali, nós vamos à sepultura, mas depois Deus se lembra, ou seja, ele fala, morrendo o homem, porventura tornará a viver, todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Ele espera uma nova oportunidade, uma nova chance, mesmo sem entender. Ele entende que pode acontecer isto. Ele continua, né? Ele continua dizendo assim, chamar Messias, ou seja, ele está dizendo que Deus dá a voz e ele pode ressuscitar. E eu te responderia, estava morto e responde. Interessante porque isso nos leva a Paulo falando sobre o homem no seu pecado. Ele diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas que Cristo nos concede vida, ou Deus nos concede vida em Cristo Jesus. Ou seja, todo aquele que está fora de Cristo está morto, mas aquele que está em Cristo tem uma nova vida. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos, e até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão está selada no saco, e terias encobertos as minhas iniquidades. Percebem que ele está aqui a se referir a algo que Cristo vai fazer por nós. Cristo na cruz é que pagou ou pagou os nossos pecados, e ao pagar os nossos pecados, então Deus já não leva em conta os nossos pecados, porque Cristo se faz pecador por nós, e as nossas transgressões estão encobertas, as iniquidades estão encobertas. Jó tem uma visão, uma antivisão da obra redentora de Cristo. É maravilhoso quando alguém tem realmente uma relação com Deus, como ele percebe o agir de Deus. E é assim, Jó tinha esta visão. Mesmo em meio à sua angústia, mesmo em meio às suas turbulências, mesmo em meio às suas aflições, Jó reconhecia Deus como soberano. E ele continua, como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebentam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas-lhe o semblante e os despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe, são humilhados, e ele não o percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a alma. Jó está a falar aqui numa forma de a morte, né? É o triunfo do homem, né? Do divino do homem, né? E nessa situação, o homem já não terá condições de participar das suas alegrias, a tristeza dos seus entes queridos que deixou no mundo, né? Então, Jó está a dizer que quando o corpo vai à sepultura, né, nós já não podemos perceber os nossos filhos, já não podemos perceber os nossos netos. Eu quero terminar esta mensagem, ou esta devocional de hoje, falando algumas questões aqui rapidamente para vocês. Primeiro, a nossa vida é breve. A nossa vida é breve. Ela passa rapidamente, ela é como a flor que brota, sai a sua flor e murcha. Ela é breve. E se a nossa vida é breve, o nosso relacionamento com Deus tem que ser agora. Temos que compreender que Deus é que pode nos dar uma vida, não neste mundo, após a nossa morte,
realmente o nosso corpo fica aqui, vira o pó, porque do pó nós viemos, mas o nosso espírito é levado diante de Deus. E nesse relacionamento nós podemos ter essa convicção. E mais do que isso, Jó está a dizer, por ser breve a nossa vida, nós devemos aproveitar os momentos que nós temos com os nossos entes queridos. Devemos amar as pessoas agora. Devemos fazer o que nós queremos fazer, o bem, amar agora. Eu sempre digo que nós devemos dar flores enquanto há vida. No túmulo, do que adianta uma coroa bonita? Aquela pessoa que morreu não pode recebê-la. Aquilo que você está a fazer é mais por um desencargo da sua própria consciência. Por isso, nós devemos amar intensamente agora. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro e estou tendo muito prazer em fazer todos os dias este devocional no livro de Jó. Com exceção de sábado e domingo, de segunda a sexta, nós estamos aqui apresentando e vamos apresentar o livro todo. Gostava de pedir-lhes que você não esqueça de deixar o comentário. É muito importante o seu comentário, qualquer que seja o seu comentário, porque isso é relevante para o aplicativo que nós usamos, o YouTube. Ele assim também pode partilhar com outros. O próprio YouTube faz isso. E você também pode fazê-lo, partilhando com outras pessoas, né? Nós estamos aqui em Portugal e se você tiver alguma curiosidade, ou algum interesse, ou alguma dúvida sobre Portugal, também pode deixar aqui nos comentários e nós vamos responder. Deus abençoe e eu espero você amanhã, em nome de Jesus.